Até onde é permitido o sexo na gestação? É verdade que pode machucar o bebê? É a Lilian de Belo Horizonte. Beijos, Márcia, você está linda. Muito obrigada, Lilian. Vocês já até falaram já sobre isso, mas talvez a Lilian não tivesse chegado na hora, então é bom que vocês possam repetir, né? Bom, o sexo na gravidez, né, pode ocorrer em qualquer época, desde que esteja tudo tranquilo. É importante reforçar, então, essa avaliação com o obstetra que está acompanhando, né, essa gestante, e tirando algumas restrições específicas, né, de ameaça de parto prematuro, de ameaça de aborto, de placenta com implantação baixa, né, normalmente não tem restrições maiores. O neném não machuca tendo relação em época nenhuma da gravidez, nem pequenininho, nem à medida que vai chegando perto do parto. A penetração ela ocorre na vagina, o neném está dentro do útero, ele está bem protegido, o colo do útero normalmente é fechado, tem um tampãozinho que protege, né, de substâncias, de bactérias que podem passar. E o líquido que tem lá dentro também serve como um amortecedorzinho, então o neném não sente nada. Uma coisa interessante que às vezes o neném fica mais agitadinho, às vezes depois do parto, da relação, mas não é pela relação em si, é porque às vezes a mãe fica um pouco taquicárdica, né, depois de ter a relação, e o neném sente o reflexo do organismo da mãe que mudou. A mãe tem uma frequência cardíaca aumentada e às vezes pode acelerar um pouquinho o neném também ele ficar, mas não tem a ver, né, com o sexo em si. Se ela tivesse qualquer outra coisa que fizesse essa frequência dela subir também, poderia dar esse reflexo. Então não tem problema nenhum para o neném, neném tranquilinho. Que bom. Mais uma pergunta, doutora Maria Alice. Se houver algum tipo de sangramento durante a relação, é preciso se preocupar, preciso procurar no médico? Porque às vezes é um sangramento mais local, alguma coisa que tenha acontecido, mas a mulher vai ficar, o casal vai ficar muito preocupado. É até relativamente comum acontecer esse tipo de sangramento, né? Tá a gravidez tranquila, não tem problema nenhum. Qualquer sangramento na gravidez deve ser avaliado, né? Pode ser alguma inserção da placenta, alguma coisa mesmo, mas a maioria desses sangramentos que tem após a atividade sexual é um pequeno traumatismo do colo do útero mesmo. O colo do útero fica muito sensível, a vascularização aumenta muito, né? Nós temos muitos vasinhos por ali e às vezes algum deles pode sangrar um pouquinho e não tem problema nenhum também não, né? Mas qualquer sangramento é bom avaliar, principalmente na quantidade. Se pegar um vasinho mais importante, às vezes sangra um pouquinho mais, né? E acompanhar, mas assim, desesperar não precisa não, né? Se tiver, e se for o sangramento só por causa da relação mesmo, sangramento de colo, parou o sangramento e tudo, não precisa, né, assim, evitar de ter relação depois por causa disso, pode sangrar da outra vez, pode não sangrar, né, só não pode mesmo se esse sangramento for alguma coisa de placenta, alguma coisa que aí a gente vai restringir mesmo. Tem uma pergunta aqui também, olá, gostaria de saber se a libido fica diminuindo no período pós-parto. É Sandra de Belo Horizonte. Beijo, Sandra. Normalmente fica, né? Aí aquilo que a gente estava falando antes da imagem que a mulher tem dela, se às vezes fica um pouco diferente na gravidez, no pós-parto, então é que muda mesmo, né? Porque a mulher não tem... Primeiro, a libido por si só, ela já diminui mesmo hormonalmente, né? Os hormônios, estrógeno e progesterona, caem muito no pós-parto. A prolactina, que é o hormônio que vai fazer, né, proporcionar o aleitamento, ela inibe muito isso. Então, enquanto você está nesse período de aleitamento e, né, enquanto você não volta ao seu padrão normal de menstruação e tudo, a libido normalmente é diminuída fisiologicamente. E emocionalmente, a mulher está normalmente mais cansada, com um sono muito irregular, amamentando, cheirando leite, né? Às vezes vai ter relação, o leite começa a vazar, então tanto de coisinha que se não tiver muito preparado, acaba que a libido vai lá para baixo mesmo e as relações são um pouco mais dificultadas nessa época, né? É verdade, é verdade. Bom, então, o que a pessoa tem que ter o quê? Paciência, né? Paciência.
Paciência. O que mais que o casal pode ter aí durante? A gente falou mais durante. E depois também tem essas questões, né? O cansaço, que você citou muito bem, são questões que atrapalham muito, né? Neném chorando, você começa a ter relação, o neném começa a chorar do lado, né? Aí você tem que parar tudo para poder ver o que está acontecendo. Então, né, tem que ter... Primeiro, essa coisa mesmo que a gente estava falando do entrosamento. O casal tem que estar na mesma sintonia, né? O neném vai chorar tanto para a mãe quanto para o pai. É a mãe que vai amamentar, mas, né, às vezes, mas o pai tem que estar no processo também para não se sentir, né, perdido e não ficar um cobrando do outro alguma coisa, porque quando, né, existe a sintonia, vai mais fácil. A paciência, saber que é provisório, que passa, né? Verdade. E ir adaptando, acostumar com os horários que são mais tranquilos, com né, as formas mais práticas de ir driblando, uma pessoa que possa ajudar para estar lá. É verdade. Né? E as coisas vão se resolvendo. É uma coisa provisória, lembrar, né, que nos primeiros 30, 40 dias do parto não pode ter relação mesmo, né? Apesar de a gente saber de casos que tem, mas existem riscos ainda de ter relação nesse período, né? O útero ainda está voltando, o organismo está voltando, isso tanto para parto normal quanto cesariana, né? Existem cicatrizações, existe a volta do organismo da mulher para o estado, né, normal, pré-gravídico dela. A lubrificação da vagina fica muito diminuída nessa época também, né? A vagina fica muito hipotrofia, né, que fica muito ressecadinha, não lubrifica, então a relação pode ser mais dolorosa. Então, às vezes, usar lubrificante, ter, né, esses cuidados, paciência, que as coisas vão melhorar. A mulher às vezes se percebe, ela pode se achar feia, quando na realidade o marido está achando ela linda. Então por isso que é preciso conversar sobre isso, é preciso continuar esse carinho, essa relação. Como você falou muito bem, o sexo não é aquela relação física só da penetração, o carinho, o estar junto, né, os afagos, o companheirismo ali, né, de ambos os lados. E da mesma forma que a mulher às vezes, você falou, abandona o marido, mas o marido às vezes abandona a mulher também, porque ele tem seus tabus também. Muitas vezes o homem vê a mulher grávida como se fosse profaná-la ao ter o contato sexual com ela. Então é preciso que haja muito entendimento em relação a isso, que conversem em relação a isso, né? É verdade. Os dois. Porque na realidade é uma coisa que se faz a dois, então precisa ser conversado e com certeza. Negociado, né? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.